A palavra de Deus nos ensina que nós devemos colocar o nosso empenho, nosso esforço, em ter paz com todas as pessoas. Infelizmente, às vezes isso é difícil e parece que a ausência de paz está dentro do nosso próprio coração. Hoje eu quero te ajudar a entender um pouco sobre o pecado da ira. O pecado que contamina a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. Para isso, só o que eu te peço é curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Pois bem, vamos falar sobre o pecado da ira. Veja o que nós podemos ler em Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando nós olhamos um texto assim, ou vários outros textos bíblicos na realidade, parece que existe uma condenação a qualquer forma de ira e qualquer forma de indignação. A gente pode ler, por exemplo, Mateus 5:22, que diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Textos como esses parecem condenar qualquer forma de ira, qualquer linguagem agressiva. No entanto, quando nós lemos as Escrituras, nós vemos que Deus, o próprio Deus, se ira. Embora, segundo as Escrituras, Deus seja tardio em se irar. Deus seja paciente. No entanto, textos assim parecem condenar qualquer forma de ira. E parecem condenar também qualquer tipo de linguagem agressiva que nós utilizarmos, embora nós vejamos em alguns momentos, como em Mateus 23, quando Cristo fala com os fariseus, ou o apóstolo Paulo, quando ele lida com Elimas. A gente vê vários personagens da Bíblia utilizarem uma linguagem agressiva e até ações agressivas. E o que a gente deve pensar sobre isso? Existe um grande perigo, sério, ligado a esses textos bíblicos. E é o perigo de que nós alimentemos a ira. Na realidade, na vida eterna não haverá mais ira entre nós. E por isso, nós devemos levar muito a sério esse ensinamento bíblico. De que nós podemos sim ser julgados e condenados pelas palavras que nós empregamos. Pelo sentimento que nós temos e nutrimos com respeito a outras pessoas. Pois bem, a ira ela pode ser vista como uma paixão agressiva contra Deus e contra outras pessoas, procurando eliminar tudo aquilo que vai contra a nossa satisfação, ou procurando satisfação em ferir outras pessoas ou mesmo objetos. Então, o pecado da ira, ele é diferente de vários outros pecados que nós observamos aqui, pecados que desejam atrair para si, né? O pecado da luxúria, geralmente é um pecado ligado ao desejo de ter algo para si, de se satisfazer sexualmente com respeito a isso ligado a um desejo, né? Existe ali uma concupiscência, o desejo de ter. Da mesma maneira, o avarento ele procura ter para si, ele quer adquirir, ele quer possuir e ele deseja que aquilo seja para ele procura satisfação naquilo. Vários dos nossos pecados, vários pecados que nós cometemos, são pecados que procuram satisfação de alguma maneira. No entanto, esse pecado da ira, ele é muito diferente de vários outros pecados. Porque o pecado da ira não é um pecado que nos leva a desejar algo para nós. O pecado da ira é o pecado que nos leva a agir contra outras pessoas. Então o pecado da ira, ele mostra a nossa agressividade humana. Ele procura satisfação em destruir e não simplesmente em ter para si. Aquele que comete o pecado da ira geralmente não utiliza a ira para adquirir para si, embora exista, claro, exceções, as situações humanas são muito variadas. Mas o pecado da ira, nesse sentido, parece muito com o pecado da inveja, que nós já mencionamos aqui. Então, a gente pode observar a ira sob duas perspectivas. A gente pode falar de uma boa ira, ou de uma boa indignação, de uma ira justa, e a gente pode falar também de uma má ira. A boa ira, ou a boa indignação, para facilitar aqui, eu vou utilizar a palavra indignação para falar do caso justo e a palavra ira para falar do caso mau, embora a gente observe que na Bíblia não se preserva exatamente essa linguagem. Então, essa boa indignação é a indignação que nós temos contra a injustiça. Sempre que uma injustiça é feita, essa injustiça pode exigir de nós um comportamento agressivo. Vou dar um exemplo aqui para você. Imagine que, numa dada situação, você
vê uma pessoa, assim como você, do mesmo porte, com o mesmo físico, mas agindo de maneira agressiva contra uma pessoa indefesa. Imagine alguém que está agindo com agressividade, que está violentando uma pessoa idosa, ou uma criança, ou alguém numa situação semelhante. Alguém que não é capaz de se defender. Nessa situação, se você simplesmente dialoga, ou se você simplesmente se afasta, o problema continua lá. Aquela situação exige de você uma ação agressiva. Essa ação agressiva não tem o propósito de destruir aquela pessoa. É uma ação agressiva no sentido de impedir aquilo que está sendo feito. Então, essa boa indignação ou essa boa agressividade é uma indignação contra a injustiça. E, na realidade, todo protesto que nós fizermos, mesmo sem empregar violência física, todo protesto que nós utilizamos contra as injustiças que há nesse mundo, são protestos que envolvem uma certa agressividade. Você pode não destruir ninguém fisicamente, você pode não atacar ninguém fisicamente, mas vai se notar nas palavras e nas ações uma certa agressividade, uma tentativa de pressionar através do nosso empenho físico, da nossa presença física, que algo aconteça. Então existe essa boa indignação. É a indignação contra algo que está errado e que não pode continuar como está. Um segundo caso é uma má ira ou uma má indignação. Uma ira ou indignação injustas. Essa é a ira contra pessoas. No momento em que nós nos indignamos contra uma injustiça, nós estamos focando num problema que precisa ser solucionado. Mas a má ira acontece quando nós começamos a odiar pessoas. E a Escritura nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Então nós podemos nos indignar contra coisas más que são feitas, contra estruturas perversas, contra instituições más. Nós podemos nos indignar contra pecados, contra maldades, mas nós devemos amar pessoas. Então, nesse sentido, nós não podemos nos irar contra outras pessoas. E aí, por isso, é que nós precisamos distinguir. É claro que nas situações humanas, muitas vezes é difícil fazer essa separação. Mas nós devemos deixar que Deus, que é justo, realize a vingança que for necessária, a justiça que for necessária, a punição ou a ira que é necessária. Porque a Escritura ensina que existe uma ira em Deus. Mas a ira em Deus é sempre justa. Ela não é simplesmente um desejo abstrato de destruição. Ela procura realizar justiça. Pois bem, quando a gente compara essas duas formas, a gente vê que elas, de um ponto de vista emocional, são muito semelhantes. A diferença é que, num caso, existe um excesso que vai além da nossa razão, que vai além da nossa racionalidade. Então, aquela pessoa que se indigna e que, por sua indignação, não deseja apenas resolver o problema, mas destruir a pessoa, ela comete um excesso. Então, a diferença entre a boa indignação e a má ira é que, num caso, nós estamos agindo de maneira racional. E, no outro caso, estamos agindo de maneira irracional. Nós permitimos que a nossa animalidade se eleve sobre a nossa racionalidade. Então, enquanto nós estivermos, mesmo que indignados, mas estivermos agindo conforme a razão e pensando bem, aí não é o pecado da ira, aí é a correta indignação. Um exemplo de indignação assim a gente vê nos evangelhos. Em Marcos 10, 14, nós vemos sobre Cristo. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ali, numa dada situação, os discípulos de Jesus estavam afastando os pequeninos, as crianças estavam sendo afastadas do ministério de Jesus. Os discípulos não deixavam que as crianças viessem até Jesus. Eles estavam, de certa maneira, ali pensando, talvez, em organizar as coisas melhor, e criança faz com que a coisa fique mais bagunçada, mais irreverente, criança brinca, criança suja, etc. Criança traz um descontrole. E os discípulos estavam tentando afastar as crianças, para que tudo ficasse mais sob controle. E Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Cristo agiu ali com indignação. Nós não sabemos como foi a face de Jesus no momento, mas com certeza ele manifestou reprovação com o seu olhar e com a sua maneira de falar, com os seus gestos, com
sua presença física. Ele se indignou. Essa indignação de Cristo foi uma indignação justa. Ele viu uma injustiça que os discípulos estavam fazendo. E disse, não pode ser assim, não impeça, não façam isso. Então, essa indignação é uma indignação correta porque ela diz não para o mal. Dizer não para o mal é nossa responsabilidade. Mas nós devemos tomar o cuidado de que esse não para o mal não se transforme num não dirigido absolutamente a pessoas, como se elas não tivessem a imagem de Deus. Então, quando nós deixamos de ver nas pessoas a imagem de Deus, a santidade, a presença, o amor de Deus, e vemos nas pessoas simplesmente objetos, aí existe um caminho muito fácil para o pecado da ira. A ira pecaminosa é como um personagem tomando conta de você, assumindo o papel da razão, tomando decisões por você, embora ainda seja você. Um personagem mais animal, mais feroz. Então, existe a necessidade, sim, de uma indignação. Mas essa não é a maneira ordinária pela qual nós devemos lidar com as pessoas. Nós devemos ser pacientes, tolerantes. Mesmo a indignação justa pode trazer desordem no nosso coração quando nós não estamos preparados. E ela pode tirar a nossa paz. Então, é necessário que mesmo aquelas pessoas que estão envolvidas em trazer justiça a esse mundo, elas precisam se examinar, porque o hábito da indignação pode abrir para essas pessoas mais facilmente a porta para uma ira mais profunda, pecaminosa, que tome conta da sua razão. Sobre a ira, nós podemos falar de 3 formas principais. Uma forma muito comum é a forma do ressentimento. Recusar em aceitar a vontade de Deus. Insatisfação com o que temos. Recusa em usar o que nós temos para glorificar a Deus. Murmurar. São formas de ressentimento. Nós nos ressentimos com a situação. E nós nos iramos com a situação. Nós não apenas procuramos justiça nas situações, mas nós nos ressentimos. Nós alimentamos dentro de nós o rancor. Um segundo caso, muito comum de ira pecaminosa, é a belicosidade. Combatividade na maneira de lidar com outras pessoas. Ferir outras pessoas com o nosso comportamento, com nossas ações, procurar briga, o desejo de contradizer outras pessoas, de agir com rispidez. O homicídio, não só nas ações, mas também no coração. Aquele que odeia o seu irmão como que o matou. E a terceira forma é a retaliação. Desejo de vingança, desejo de destruir outras pessoas, prazer no remorso ou no sofrimento alheio, julgamentos severos, recusa em perdoar. Nós devemos, através da graça de Deus, tirar do nosso coração todo o ressentimento, toda a belicosidade, toda a retaliação. Devemos perguntar a outras pessoas se o nosso comportamento tem sido assim. E devemos usar os meios de graça, usar os exemplos das pessoas que sofreram, como Jesus, sem ressentimento. Lembremos que Deus é abundante em misericórdia e perdão, que Ele é tardio em irar-se. E por isso, sejamos pacientes e ofereçamos o nosso perdão, ofereçamos a comunhão. Lembremos que nós só podemos estar em comunhão com Deus se nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Em Provérbios 12:16 nós lemos: o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Talvez esse seja um tempo bom para aprender a ignorar as ofensas que são feitas contra nós. Muitas vezes as pessoas se levantam com ira e dizem que é uma indignação justa, talvez até seja, em muitos casos, com aqueles que os ofendem. Mas nós devemos pensar, até onde vale a pena? Até onde nós vamos conseguir algo com isso? E se não vale a pena em muitos casos, simplesmente ignorar a ofensa e seguir em frente, como uma pessoa muito melhor. Em Lucas 6:27 e 28, nosso Senhor Jesus Cristo disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que os odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. O que é que você achou disso? Você tem dificuldade com a ira? Ou com algum conceito que a gente apresentou aqui? Compartilhe aqui nos comentários, curta esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.